Fala galera do Colégio Aplicação, estamos aqui mais um videozinho para a gente ficar afiado nas provas de vestibular, tanto da UERJ quanto do Enem. A gente está fazendo aqui vários textos, uma seleção de textos que eu trago para vocês e com certeza isso vai trazer para a gente muita segurança na hora de enfrentar uma prova do Enem ou uma prova da UERJ, como a gente vem fazendo, né? Então vamos lá, mais um texto. Dessa vez eu trago um texto que é o segundo exame de qualificação de 2016, beleza? Tá tranquilo aí na tela para vocês? Show! Ajustar aqui, ó. Acho que agora ficou legal, hein? E aí, nesse exame de qualificação, a gente vai ter um texto, né, como de costume. É um texto até curto, de 27 linhas, um texto tranquilo para a gente analisar. E tem questões muito legais, que é o que eu queria trazer para vocês. Tem questão aqui de figura de linguagem. Isso é sempre cobrado pela UERJ. E na maioria das provas que a gente viu até agora, se eu não me engano, só na última que caiu especificamente falando de figura de linguagem. Então, eu trouxe esse texto aqui para a gente poder olhar e poder entender. É um texto também de cunho literário, fala sobre um crítico literário, né, que é o Seymour Menton, então vai ser bem interessante, e fala também dessa questão do enfrentamento de culturas, tanto das culturas latino-americanas quanto das culturas europeias, né, que ele diz aqui que é a literatura ibérica. A gente sabe que a Península Ibérica, vocês que estudam geografia aí, com o grande mestre Chicão e com o grande mestre Aragão, e também com o Rodrigo Rodrigues, né, só tem fera nessa equipe de geografia, vocês sabem muito bem que quando a gente fala de tudo que é relacionado à Península Ibérica, a gente está falando principalmente ali de Portugal, Espanha, né, aquela galera ali da Europa. Então, é um texto interessante, tá? Traz esse assunto à tona e tem questões muito importantes para a gente poder analisar. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a brincadeira. O título diz Seymour Menton, el legado crítico de um lector apaixonado. E é muito legal, né, quando a pessoa ela tem essa capacidade, ela é uma pessoa crítica, né, dentro da literatura, e também ela fez isso, obviamente, pela paixão à literatura. Então, quando você é apaixonado pelo seu trabalho, fica tudo muito mais fácil, né? Então, tá aqui um título que já traz à tona, né, que nós vamos falar desse personagem, infelizmente que já se foi, ele fala aqui, que nos deixou em 2014, mas que teve uma contribuição muito grande, principalmente para a literatura latino-americana ganhar espaço nesse cenário, beleza? Que nem sempre é tão aberto assim. Então, vamos dar uma olhada aqui, um texto com 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, né? Daqui a pouquinho a gente se encontra no Teams e eu quero ver vocês lendo também. Mas vamos começar a brincadeira. E a fonte do texto que ele traz aqui embaixo, né? Texto escrito por Inácio M. Sánchez Prado e o site aqui milenio.com. Então, não tem nacionalidade, mas a gente vai dar uma lida aqui, tentamos identificar, caso não haja também não tem o menor problema. Já estou vendo de cara aqui um conector, o Sin Embargo, tem uma questão sobre conector aqui também, mas vamos lá, gente, estou enrolando muito, né? Vamos começar ali. Conocí a Seymour Menton hace unos años en la Universidad de California. Então, ele já colocou aqui uma cidade dos Estados Unidos. Isso já traz uma questão da nacionalidade do Seymour, né? Cuyos departamentos de lenguas extranjeras contribuyó a formar. Recuerdo la emoción que me causó estrechar la mano, né? Estrechar la mano, apertar a mão, estrechar su mano. En su conjunto, el trabajo crítico de Menton es una de las semblanzas más completas y amplias de la experiencia literaria latinoamericana, escrita conforme la producción narrativa continental emergía y gradualmente encontraba lectores e interlocutores. Muy bien. Por momentos, algunas de las limitaciones de la obra de Seymour, e aí ele vai abrir parênteses, tem uma questão falando sobre isso também, né? Vai exemplificar, então, ó, su reticencia ideológica a ciertas prácticas, su fidelidad a la vocación pedagógica del crítico, puede resultar evidentes a un lector contemporáneo. No entanto, sin embargo, de buscar complementar sus lecturas y llevarlas más allá, más além, fue posibilitada por su incansable compromiso de poner a la literatura latinoamericana en el centro del debate crítico, de hacerla disponible a los lectores de Estados Unidos
y América Latina, y demostrar que existía en ella un depósito de riqueza cultural y estética que resultaba difícil diseminar al momento de su publicación. Como norte-americano, e olha aí, um norte-americano lutando pela cultura latino-americana, né? Isso é muito legal. Como norte-americano, Seymour hizo esto a contracorriente de una gran cantidad de prejuicios, e essa palavra significa preconceito, né? En ambos lados de la división continental. Então a gente já percebe que ele era uma pessoa que se importava com a literatura, independente de onde ela viesse. E ele contribuiu para que a literatura latino-americana, né, que a gente sabe que a América do Norte tem muito preconceito, por isso ele usa a palavra aí, prejuízo, né? Tem muito preconceito em relação à cultura latino-americana. Óbvio que as pessoas da América do Norte, que são continente, que na verdade é a parte do continente mais desenvolvido, né? Elas têm esse certo preconceito com as pessoas da América Latina. E ele enfrentou tudo isso para que a literatura tivesse espaço, para que a literatura latino-americana, que é uma das mais ricas, né, da própria América e se bobear do mundo, tivesse espaço dentro desse contexto, beleza? Então, esses parágrafos de desenvolvimento, eles vão mostrar um pouquinho essa ideia. Vamos para o próximo. En su país de origen, Mentó fue uno de los primeros críticos en dar énfasis a la narrativa latino-americana. Então, ele vem seguindo essa ideia, desenvolvendo essa ideia. En una época en que la enseñanza de la literatura en lengua española estaba fuertemente cargada hacia la literatura ibérica. E aí, quando ele fala ibérico, a gente pensa logo em Espanha, beleza? Onde nasceu o espanhol. Si los que trabajamos en Estados Unidos como latinoamericanistas podemos tener un espacio de debate y consideración, se debe al hecho de Seymour Mentón y otros de sus distinguidos contemporáneos limpiaron el terreno para poder desarrollar, é uma palavra que sempre aparece, né, que é o desenvolver, um campo e para poder preparar leitores de nossa tradição. Tranquilo? Então, a gente tem aí esses caminhos que foram abertos através do Seymour. Gracias a sus monumentales libros sobre literatura de distintos países, los lectores del subcontinente tenemos un lugar, e olha como ele chama América Latina, subcontinente, beleza? Tenemos un lugar al que podemos siempre volver a ponderar y debatir nuestras tradiciones desde la perspectiva que solo un extranjero enamorado de una cultura que le pertenece por naturalización, más que por nacimiento, pode proporcionar. Bem interessante aqui essa parte também. E aí ele vai fechar falando sobre essa questão, né, da partida, e inclusive a figura de linguagem faz menção a esse tipo de abrandamento na hora da informação, né? Vamos lá. Creo que la triste pérdida de Seymour Mentón, agregando su nombre a la lista de los que nos han dejado en 2014, debe ser sobre todo una oportunidad para volver a su obra, para reentablar com ele la conversação que hemos tenido em algum tempo. Então ele fala, né? O fato dele ter nos deixado traz a oportunidade de reviver, de rememorar a sua obra, beleza? E a conversa que tivemos em algum tempo. Então é bem bonito esse texto, embora seja um tema, né, que é sobre essa questão literária, esse debate, que talvez vocês não tenham muito aprofundamento, né? Um tema muito específico para quem realmente gosta de literatura, para quem é inteirado nisso, mas é um texto bonito que fala sobre esse legado, e aí a gente volta para o título, esse legado do Seymour com a abertura para a possibilidade da literatura latino-americana, que é riquíssima, né? Que tem uma cultura riquíssima e belíssima, para que nós possamos, de fato, ter vez, né? Então, ele abriu os caminhos para a literatura latino-americana. Beleza? Texto, assim, não é um texto fácil, mas também não é um texto tão difícil, também não tem tantas palavras. Se vocês ficarem na dúvida, a gente tira daqui a pouquinho, quando a gente se encontrar, tá? E vamos dar uma olhadinha nas questões aqui. A gente já está chegando aos 10 minutos, é um texto curto, né?
Vamos dar uma olhadinha porque as questões são importantes, vocês têm que me enviar. Então, ó, el texto destaca el valor del investigador estadounidense Seymour Menton en su país. De acuerdo con el texto, el valor de su actuación como crítico se basa en el siguiente hecho. Então, qual é o fato que traz à tona o seu valor como crítico literário, de acordo com o texto? Valorou importantes obras de origen ibérico. A gente está falando justamente o contrário, né? Não que essas obras não tenham que ser valorizadas, mas ele deu valor mais às obras latino-americanas, abrindo os caminhos para ela. Conquistou lectores fieles a sus discussões teóricas. Fomentar é estimular. Fomentou um amplo debate sobre a literatura latino-americana. Essa está interessante, né? E desarrollou, que desenvolveu, atividades relevantes em universidades estrangeiras. Então, o texto mostra exatamente esse fomentar do Seymour, né? Fomentou um amplo debate sobre a literatura e fala sobre a literatura latino-americana. Então, essa é a questão que mais tem a ver com a parte do texto que mostra, né, o valor da sua atuação como crítico. 18, galera. Recuerdo la emoción que me causó estrechar su mano. Então, é a parte lá do aperto de mão. Já que ele apertou a sua mão, ele compartilhou a mesma profissão, né? Então, um exemplo de que o autor del texto comparte a mesma atividade laboral. E sempre que a gente falar de labor, a gente está falando de trabalho. Em espanhol, essa palavra também existe em língua portuguesa. Atividade laboral é o trabalho, tudo bem? Então, um exemplo de que o autor del texto comparte a mesma atividade laboral que Seymour Menton onde a gente pode encontrar esse trecho aqui, que prova que eles compartilhavam a mesma atividade. Sin embargo, a nossa, então ele dialoga com a atividade, nuestra habilidade mesma de debatir com ele, de estar em desacuerdo com suas interpretações. Olha como é que ele coloca aqui a primeira pessoa, né? Nuestra habilidade, ou seja, a habilidade do autor e a habilidade do Seymour. Essa aqui está bem interessante. Mostrar que existia em ella um depósito de riqueza cultural e estética que resultava difícil de discernir ao momento de sua poblação. A gente percebe que não tem nada que mostra esse compartilhamento de profissão. Graças a seus monumentais livros sobre literatura de distintos países. Também não tem essa questão. Desde a perspectiva que solo um extranjero enamorado de uma cultura que lhe pertenece por naturalização, tampouco tiene a letra D. Então, a gente percebe que lá a letra A é a que mais traz indícios, né, de compartilhamento laboral. Então, é a indicada aqui. 19 vem uma questão de conectores, né, aqueles conectores que a gente tem a lista, aquela aulinha, estão sempre aparecendo. Então, dá uma olhada aqui, ó. Escrita conforme a produção narrativa continental emergia. Está na linha 4 e 5, tá? O termo sublinhado pode ser substituído sem alteração relevante de significado pelo seguinte conector. Esse conector ele dá uma ideia de conformidade, né? À medida que a produção narrativa continental emergia. É o que mais se encaixa nessa parte aqui. O como é uma relação muito direta, não é uma relação gradativa, como o conforme, como a medida que. Então, ele coloca na primeira letra o como e você tem que tomar muito cuidado sempre com a primeira alternativa, que é a pegadinha master, né? Então, você consegue substituir escrita como a produção narrativa continental emergia, mas aí você não tem essa ideia de gradação, que é a ideia de conformidade que ele quer passar. Então, a letra D é que melhor se encaixa sem perda de sentido ou sem alteração de sentido. Beleza? O encaixe ele pode ser feito por qualquer uma. A letra A encaixa perfeitamente, mas a gente vai ter essa alteração do sentido. Então, tomar cuidado com isso em questões como a 19. Beleza? E aqui, gente, vem a parte da figura de linguagem na questão 20. Algumas das limitações da obra de Seymour... Perdão, não é a parte da figura, não. A figura é a última questão, perdão. Então, aqui não é figura de linguagem, não, tá? Algumas das limitações da obra de Seymour, sua reticência ideológica a certas práticas, coma, que é a vírgula, sua fidelidade à vocação pedagógica del crítico. Entre parênteses, a gente pode encontrar o que? É o que ele quer saber. Respecto ao fragmento que lo antecede, o conteúdo entre parênteses apresenta uma ideia de conclusão, comparação,
generalização ou exemplificação. A gente pode perceber quais são as limitações. Sua reticência ideológica a certas práticas, sua fidelidade à vocação pedagógica del crítico. Então, a gente percebe que, nesse caso aqui, a gente tem exemplos do que foi dito antes. Logo, a letra D é a que dá conta da resposta. Tá? E a última, finalmente, vem a questão lá da figura de linguagem. Estou falando desde o início, nunca chega nunca essa questão. Creo que la triste pérdida de ser momentón, la lista de los que nos han dejado em 2014. Ele, em momento nenhum, fala sobre morte. Então, nós temos o abrandamento da informação, né? Esse abrandamento é uma figura muito conhecida por nós, que é o eufemismo. Beleza? Então, ele vai querer saber isso. Em las citaciones arriba se observa na figura de linguagem que busca amenizar. E essa palavra é muito boa, amenizar, né? Sempre que for uma figura que busca amenizar a informação, a gente já sabe, isso pode acontecer em português também, tá? Não sei como é que é em inglês, mas em português isso acontece muito também, questão sobre figura de linguagem. Então, se a gente está falando sobre uma figura que busca amenizar, a gente está falando sobre antítese? Não, antítese é oposição de ideias. A gente está falando sobre hipérbole? Não, hipérbole é o exagero. A gente está falando sobre personificação? Não, porque personificação ou prosopopeia é quando a gente atribui características animadas a seres inanimados. Então, aqui nesse caso, a gente percebe claramente a presença do eufemismo. Tudo bem? Então, estão aí as respostas, estão aí os debates sobre as questões, a explicação do texto, tudo bonitinho para vocês, ó, em menos de 20 minutos, aula tranquila. Não deixe de assistir, não deixe de dar seu like no vídeo, deixar seu comentário. Caraca, tô youtuber legal, né? Então, a gente se encontra daqui a pouquinho, galera. Não deixe, na verdade, de mandar essa tarefa lá no Teams para mim. Beleza? Então, vou deixar as questões lá para vocês resolverem. A gente já discutiu aqui, então não tem nenhuma dúvida. E vamos que vamos. Até daqui a pouquinho. Um beijo!